Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Assistencial Frei Anselmo. Hoje falaremos sobre a lição 122 do livro Caminho, Verdade e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Grupo Assistencial Frei Anselmo, eu te convido a se inscrever, a curtir esse vídeo, a fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão. É importante essa interação aqui nas redes para que essa mensagem, para que esse estudo chegue a mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo, atingir o coração de todas as pessoas. Mas antes de começar a leitura e os comentários do capítulo, eu convido você a fechar os olhos, a concentrar neste momento, respirar fundo. Inspira, expira, lembrando que ar é a vida, é o que sustenta também o nosso corpo. Então, quando você inspira, mande ar para todos os cantinhos do seu corpo, se concentrando no presente, concentrando a sua energia para o nosso estudo. Agradecidos por toda a ajuda, todo o amparo da espiritualidade que nos sustenta aqui, por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades de aprender, de fazer o bem. Muito obrigado por esse momento, que os amigos espirituais bondosos estejam presentes aqui conosco, nos amparando sempre. A lição 122 chama Frutos e começa com uma passagem de Mateus que traz uma frase de Jesus, que diz assim: portanto, pelos seus frutos os reconhecereis. Essa é uma lição, uma ideia do Espiritismo muito divulgada, de que nós precisamos praticar, precisamos gerar frutos. É pelo fruto que se reconhece uma árvore. E aí, a primeira pergunta que eu faço é: quais frutos? De quais frutos nós estamos falando aqui, que Jesus trouxe para a gente? Fruto tem a ideia de finalização de um processo. Se a gente pega uma semente, né, a árvore cresce e dá o fruto. E depois a gente come ele e acaba. E começa um novo processo ali daquela árvore, né? Se a gente não come o fruto, ele apodrece na árvore, cai, né? Mas qual é esse fruto esperado por Jesus? São as virtudes, são os frutos que elevam a nossa moral. E poderíamos falar de vários: a caridade, o amor, a benevolência, a gentileza. Bom, vários frutos, várias virtudes bondosas Jesus nos ensinou. E é desses frutos que ele está trazendo aqui, ou que ele espera. Porque o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a mesquinharia, todos esses frutos também são cultivados no nosso coração. Mas as virtudes que elevam a nossa moral são as que Jesus deseja e trabalha para que a gente coloque em prática, certo? E aí Emmanuel começa assim: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Então, no mundo atual, a inteligência já está elevada. Óbvio que se comparada à inteligência
do planeta Terra há um tempo atrás. Então, há 500, 1000 anos atrás, né, a inteligência está muito mais desenvolvida. Então, as ferramentas tecnológicas, os materiais, essa inteligência, a própria ciência evoluiu muito, né? Mas se a gente se comparar com outros mundos, com os mundos felizes, por exemplo, a nossa inteligência está, né, bem mesquinha. Mas, já que a gente está falando do planeta Terra, a inteligência já está muito elevada. E com essa inteligência, nós temos que examinar as sementes dos princípios para chegar no fruto. Então, por exemplo, uma pessoa briga com alguém. Ela externa a raiva, a indignação, a frustração, ela briga. Esse é o fruto. Mas qual foi a semente? O que causou essa irritação, essa frustração? Nós temos que examinar a semente, porque é nela que existe a transformação. É nela, é na semente. Talvez tenhamos plantado a semente errada. Por exemplo, a inveja. A gente ficou pensando naquela pessoa. Nossa, a gente ficou indignado. Nossa, se ela fizer de novo, a gente fica plantando sementes de raiva, de frustração na nossa cabeça. E aí, quando chega a situação, vem o fruto da briga, da discussão, da maledicência. Então, qual é a semente que você está plantando no seu coração? Porque é essa semente que vai gerar o fruto. Se você quer fazer as pazes com uma pessoa, comece a plantar a semente da paz. A ver as coisas boas, a reconhecer a melhora da pessoa. Então, precisamos plantar essa semente amorosa, caridosa. Nada vai mudar de um dia para o outro. A gente precisa plantar a semente. Dá tempo. Muitas vezes a arvorezinha da raiva está crescendo. Dá tempo, gente, de cortar ela e plantar uma nova semente. Dá, sempre dá. Mas infelizmente, como a gente não reconhece essa semente, a gente não examina a semente do princípio, a gente vai regando a árvore da raiva, da maledicência e continua dando frutos podres, ruins. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Então, o cristão, aquele que se diz seguidor de Cristo, temos que trazer a seiva divina para a nossa vida. Quem é que recebe os elementos da providência divina? Todos nós. Mas a gente tem que saber captar e colocar nessa seiva, no nosso alimento, para semente crescer, né? E olha que bonito. E converte-os em utilidades para a criatura. A gente tem que pegar essa energia e ser útil na nossa vida, né? Tem que colocar em prática. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. A famosa reforma íntima. Precisamos analisar cada ação nossa. Será que aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, qual é a qualidade? Da onde que está vindo? De que semente? Porque muitas vezes nós plantamos várias sementes ao mesmo tempo. Tem a semente da raiva, a semente do amor. Mas aí, qual é a qualidade da nossa ação? Qual é o nosso fruto? Então, por isso que tem que se esforçar para essa autoanálise e não ficar analisando a outra pessoa. Olha o fruto do outro, olha o que ele fez, olha o que ele não fez, olha o que teve. Não é analisar o outro, é autoanálise. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. As palavras, elas proporcionam uma impressão. Então, nem tudo que as pessoas dizem é o que realmente é.
Eu posso aqui dizer belíssimas palavras, mas e a minha ação? E na prática? E no meu coração? Como que tá? Tem que ser de verdade, né? É indispensável reconhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Os frutos, eles têm que beneficiar a outra pessoa. A gente não tem que criar o fruto só para nós. Depois de uma conversa com alguém, você fica melhor ou pior? Depois de uma conversa com você, as pessoas elas ficam melhores ou piores? Você aumenta a autoestima, a confiança da pessoa, ou você coloca ela mais para baixo? Você culpa ela. Isso no espiritismo às vezes acontece, né? Das pessoas ficarem apontando os erros. Ah, você tá sofrendo porque você causou mal para alguém no passado, agora você vai ter que colher o mal. Às vezes a pessoa vai ficar mais triste ainda. Ela vai ficar com medo de sofrer a consequência. A gente tem que trazer palavras de ânimo, de confiança, de fé, de esperança. Por mais que a gente saiba que tudo que está acontecendo de ruim na vida de qualquer pessoa é por causa de sementes mal cuidadas e mal plantadas no passado. Mas precisamos trazer frutos e sementes que alimentem o bom ânimo de todas as pessoas, para que elas não desistam da vida em nenhum momento. O que é isso? É a caridade em ação. Analise se seu fruto está sendo bom para as pessoas, não só para você. Porque, infelizmente, as pessoas ficam criando os frutos só para ser feliz individualmente. E esquece que nós só vamos evoluir coletivamente. Faz parte. Ninguém vive sozinho. Nem Jesus. Jesus está evoluindo junto com outros Cristos, outros seres grandiosos que se alimentaram dessa energia divina para fazer o bem. Tá todo mundo evoluindo coletivamente. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Então, aqui na Terra, nós temos as oportunidades de aprendizado. Todas, as boas, as ruins. Para quê? Para levar a gente para essas portas da eterna luz, ou seja, da felicidade verdadeira. Nós temos essas oportunidades aqui. E uma delas é fazer o bem. Então, por que existe pessoas que estão passando por necessidades materiais? Algum motivo de aprendizado para elas, óbvio, não tenho dúvida disso, mas também é uma oportunidade para quem não está passando por essa necessidade poder ajudar. Temos aqui todas as oportunidades e a gente poderia ficar pensando em várias outras, mas essa vida terrestre nos dá ferramentas o tempo todo para evoluir espiritualmente para essa eterna luz, ou seja, para a felicidade, para esse fruto verdadeiro, grandioso. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Ou seja, sempre recebemos essa seiva do alto, esse alimento. Todo mundo. Deus, a divina lei, não escolhe você sim, você não, você sim, você não. Você fez uma coisa boa, toque mais. Não, a seiva do alto, ela está disponível para todo mundo. Nós recebemos diariamente. E nós temos esse poder de transformar em frutos de natureza divina. Eu não tenho dúvida disso. Não desacredite da sua potência. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu só faço coisa ruim, eu não sirvo pra nada, eu brigo, eu discuto, eu sei, mas eu não consigo ser uma pessoa gentil. Mas confia de que você está recebendo, que você tem essa capacidade de transformar a natureza divina. Você tem, sim.
Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque desde a antiguidade considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Olha só, está falando aqui que a demonstração dos ensinamentos tem que ser na vida prática. Porque uma árvore, gente, o que importa é o fruto. O tronco, o galho, a folha, a sombra que essas folhas fazem, o tronco grosso que pode construir outras coisas, né? A madeira, né? Que faz móveis, folhas, sei lá. Isso, assim, é importante, é legal. Mas o mais importante é o fruto. É o alimento que vai trazer para as outras pessoas. Então, muitas vezes, o conhecimento teórico, um assunto, né? Você saber datas do espiritismo, saber decor as parábolas, os ensinamentos. Tem gente que sabe de cor, né? O capítulo do Evangelho, os livros do André Luiz, onde que tá aquela passagem, aquele fala o capítulo e o item, tudo certinho, sabe? Ou seja, tem ali folhas grandiosas, mas e o fruto? O que importa saber se não é praticado? Muitas vezes, saber demais até atrapalha, porque a gente vai ficando o quê? Vaidoso. E a vaidade coloca a gente num lugar superior. Fala assim, eu sei, vai estudar. Não sou eu que estou dizendo, né? Tem que estudar, tem que... Calma. Porque o fruto que importa. Nós temos que olhar para as pessoas, que ele fala aqui, né? A realização, ó, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. E ser fiel ao supremo bem é entender que nem todo mundo tem um conhecimento teórico. Que nós temos que deixar de ser vaidosos e ser mais humilde para conversar com uma pessoa, de deixá-la feliz. É disso que nós precisamos no mundo. São esses frutos de amor, de caridade, de gentileza. Eu vou terminar trazendo uma história que a Ana Cláudia Quintana Arantes contou numa palestra. A Ana Cláudia é uma médica geriatra que realiza cuidados paliativos. Cuidados paliativos são os cuidados que todas as pessoas deveriam receber assim que são diagnosticados uma doença que ameaça a continuidade da vida material. Então, você recebeu um diagnóstico de câncer, por exemplo. Então, você pode entrar nos cuidados paliativos. E os cuidados paliativos têm vários pilares de cuidados. Então, tem o pilar emocional, o material, né, do alívio da dor, o social, o familiar, o emocional, são vários cuidados. Por causa disso, esses cuidados são muito caros. E eu vou contar uma história que a Ana Cláudia contou de um trabalho voluntário na comunidade da Rocinha. Porque nem todo mundo tem acesso, por ser muito caro, então tem um trabalho voluntário lá na Rocinha. E uma mulher voluntária, o trabalho dela é lavar fraldas de pano de pessoas doentes. Não deve ser uma tarefa tão fácil lavar as fraldas de pano. E a Ana Cláudia chegou para essa mulher e perguntou: por que você faz o que você faz? Por que você lava as fraldas de pano? E essa mulher falou: nossa, doutora, nunca ninguém me perguntou isso. Por que eu faço? Não sei por que eu faço. Ela falou: não, você deve saber. Que você já faz isso há um tempo. Acho que você sabe sim. Por que você faz o que você faz? E essa mulher respondeu: doutora, é porque não tem como eu ser feliz se o outro não for. Então, não tem como você ser feliz se o outro não for. Não tem como você plantar uma semente bondosa, colher o fruto bondoso, se quem está do seu lado não conseguiu plantar.
não está comendo o fruto do amor também. Então, é nosso dever, é nosso trabalho olhar para os lados e perceber quem está precisando de ajuda para plantar a semente do bem, para regar, para ter paciência, para não cortar antes, para não deixar os espinhos sufocarem essa planta, os espinhos da raiva, da ingratidão, da depressão. Temos que ter cuidados e olhar para os lados e crescer, evoluir junto. Muito obrigado pela escuta, espero que tenha feito sentido. E eu termino com uma prece agradecendo por esse momento a todos os amigos espirituais, a toda a equipe espiritual do Grupo Assistencial Frei Anselmo. Muito obrigado pela inspiração bondosa de sempre, por nos amparar nos momentos difíceis, por nos trazer alívio nos momentos de dor. Muito, muito obrigado. Que tenhamos um bom dia, uma boa noite, bons momentos para praticar a paz, o amor e os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela escuta novamente. Espero que nós consigamos colocar em prática esses ensinamentos aqui. Um grande beijo, até a próxima.